Deus se importa com as eleições? Bem, sabemos que Nosso Senhor veio para salvar a todos no Novo Testamento, enquanto antes do Antigo Testamento era reservado, entre aspas, de certa forma, para os israelitas. Claro que podiam vir pessoas de outras nações, outras pessoas de outras religiões, e se unir aos israelitas em Israel, na religião do Deus único, na religião do Deus de Israel. Mas depois da instituição da Santa Igreja por Nosso Senhor no ano 30, todas as nações se incluem nesta salvação, desde que haja uma conversão sincera de cada pessoa em especial. Sabemos também que nos primeiros 3 séculos os cristãos foram perseguidos por o Império Romano, até então na conversão de Constantino I por volta do ano de 313, mais ou menos. E lá recebemos a liberdade de exercer a nossa fé. Só desse pequeno resumo da primeira época da história da Igreja podemos tirar a conclusão que, sim, Deus se importa com as eleições, pois como é que Deus, bondoso que é, Deus misericordioso que é, pura bondade, Deus é a bondade, não se importaria com seus filhos sendo perseguidos e mortos, sendo martirizados? Alguns ainda ousam dizer que as perseguições são boas porque dão mártires para a Igreja, mas para ser mártir não é necessário morrer fisicamente, mas sim morrer para o mundo e se entregar verdadeiramente a Nosso Senhor. Portanto, pensemos bem nesse segundo turno para não ficarmos também omissos, pois como diz o Papa Leão XIII, a audácia dos maus se alimenta da covardia e da omissão dos bons. Também vigiemos para que não votemos em partidos comunistas, pois é uma ideologia completamente abominável aos olhos de Nosso Senhor e levando à excomunhão automática de quem apoia ou pratica. Comunismo esse que já vem mostrando o seu lado revolucionário e ditatorial, censurando jornais e canais que buscam mostrar a verdade. Claro, censurando com essa desculpa de que estariam sendo propagadas fake news sobre o seu devido candidato. Partido esse que adora invadir uma igreja e fazer um grande escândalo, seja em igrejas católicas ou igrejas protestantes. Claramente eles não têm um indiferentismo religioso, né? Porque fazem uma completa algazarra, um completo desrespeito em qualquer igreja que seja. Não importa se é católica, não importa se é protestante. Vão em qualquer uma e fazem um completo escândalo lá dentro. Ainda assim, certos bispos do Brasil ainda tentam defender esses atos com ações que podem até se dizer que diabólicas, como atrapalhar um rosário rezado pelo Brasil. Mas como são bispos e eu apenas um leigo, mostrarei com falas dos últimos papas, os sucessores de São Pedro, bispos dos bispos, na Divines Redentores de Pio XI. Olha só aqui. Nosso predecessor de feliz memória, Pio IX, os condenou solenemente e confirmou depois dessa condenação no sílabo. São estas as palavras que emprega na encíclica Qui Pluribus. Para aqui tende essa doutrina nefanda do chamado comunismo, sumamente contrária ao próprio direito natural, a qual, uma vez admitida, levaria à subversão radical dos direitos das coisas, das propriedades de todos e da própria sociedade humana. Mais tarde, outro predecessor nosso de imortal memória, Leão XIII, na sua encíclica Quod Apostolici Muneris, assim descreveu distinta e expressamente esses mesmos erros. Peste mortífera que invade a medula da sociedade humana e a conduz a um perigo extremo. Também temos aqui um texto do padre Paulo Ricardo, no qual ele resumiu várias falas de papas, de padres, de santos papas. Em 1931, o Papa Pio XI divulgou a carta 40º Anno, por ocasião do 40º aniversário da encíclica Rerum Novarum, a qual chamou a Carta Magna da doutrina social católica. Pio XI afirma sem rodeios: declaremos, o socialismo, quer se considere como doutrina, quer como fato histórico ou como ação, não pode conciliar-se com a doutrina católica. O pontífice foi ainda mais longe ao dizer: se este erro, com todos os mais, encerra algo de verdade, funda-se contudo numa concepção própria da sociedade humana, diametralmente oposta à verdadeira doutrina católica. Socialismo religioso e socialismo católico são termos contraditórios. Ninguém pode ser ao mesmo tempo bom católico e verdadeiro socialista. Também temos aqui o Papa João XXIII em sua encíclica Mater et Magistra, de 1961. Entre comunismo e cristianismo, o pontífice Pio IX declara novamente que a oposição é radical
e acrescenta que não se pode admitir de maneira alguma que os católicos adiram ao socialismo moderado. Eu deixarei os textos completos na descrição e farei um vídeo só para adivinhos redentores. Vou ler todo o texto para vocês, se necessário eu explicarei, mas não deixarei faltar. Mas mesmo mostrando esses textos, mesmo para quem leu aí os textos, se ainda quiserem insistir que o comunismo é bom, a própria mãe de Nosso Senhor apareceu várias vezes falando dos castigos que cairiam sobre a humanidade. E sempre o comunismo é um castigo bem explícito, como a aparição de Nossa Senhora em Fátima, a aparição de Timbres, a aparição de Lourdes, que avisa da revolução que haveria de vir, e outras aparições que eu não me recordo muito bem, como a aparição da Nossa Senhora revelou da coroa de lágrimas que deveria ser rezada para evitar o comunismo no Brasil. Também temos o exemplo de alguns países comunistas que estão perseguindo padres, como por exemplo o presidente da Nicarágua, que seu presidente comunista, presidente não, tá mais para ditador comunista, declarou literalmente a perseguição aos católicos e tem encarcerado padres e expulsado freiras. E adivinha aí quem está acolhendo essas freiras aí, tá ok? Temos ainda também o exemplo da China, na qual é proibido exercer a fé cristã em público, e também a Argentina com a permissão de matar crianças no ventre de suas mães, que é algo intrinsecamente mal, não se pode fazer. O Papa não aprova, a igreja não aprova isso aí, viu? Mas ainda vai ter gente aí que vai falar assim, mas o que eu vou votar? Os dois lados são ruins, mas a questão não é votar em quem é santo ali, pois de santo nenhum dos dois tem, mas sim no que defende os valores cristãos. E vocês sabem muito bem de quem que eu tô falando aí, tá ok? Pois cá entre nós, se entra alguém santo querendo se candidatar a presidente no estado que nosso país se encontra, seria muito difícil dele ser eleito, né? Muito difícil mesmo. Por isso, devemos votar em quem está mais ao nosso alcance para conseguir um bem maior no futuro. Porque imagine aí uma escada, né? Devemos subir degrau a degrau. Se você tenta subir 4 degraus de uma vez, você pode perder o equilíbrio. Se não tiver ali um corrimãozinho para você segurar, você cai. E aí tem um machucado feio aí, pode bater a cabeça, tem um machucado bem complicado aí, né, velho? Simplesmente, já se você fica parado no mesmo canto, não vou subir, não vou descer, vou ficar aqui. Simplesmente, você não vai sair do lugar, literalmente. E ainda pior, você estará obstruindo a passagem de outras pessoas, impedindo que as pessoas possam subir até o topo. Assim como foi também a conversão de Roma. Começando ali com Constantino I, dando a liberdade dos cristãos de expressarem a sua fé, até uma conversão completa de Roma ao cristianismo. Ainda assim também existem outros fatores de risco que nosso país pode correr, fatores estes externos, como a nossa querida Amazônia sendo tomada por outros países e nossa soberania sendo completamente devastada, que se com o presidente atual ainda ousam ameaçar a nossa soberania, imagina com um governo que mais enfraqueceria o Brasil, tanto em questão econômica quanto em questão de fé mesmo. Mas também, ainda acima de tudo isso, nós devemos lembrar que existe um Deus, e que esse mesmo Deus se deixou ridicularizar, permitiu que cuspissem na sua face, que chicoteassem sua pele, arrancassem carne sua, derramassem sangue do seu coração. E permitiu que o pregassem numa cruz nu, na mais completa humilhação. E depois ressuscitou dos mortos e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Deus pode deixar se humilhar por um tempo, mas sempre voltará com vossa imensa glória. Portanto, não deixemos de rezar pelo Brasil. Façamos penitência atrás de penitência, oração atrás de oração, adoração atrás de adoração. Rezemos sempre o Santo Rosário para meditar os mistérios da vida de Cristo. Façamos tudo isso antes e depois das eleições, para termos um país cada vez mais católico, um país cada vez mais devoto, um país cada vez mais santo. Rezemos também pelo nosso querido Nordeste. Aqui é um lugar de pessoas de bom coração e de bastante devotas, mas por essa mesma bondade, uma bondade que acaba se tornando uma certa ingenuidade também, que é algo bem triste, deixaram-se levar pelas falácias do lobo com pele de cordeiro. Mas também lembremos do que Nosso Senhor falou lá em Mateus também. Ai do mundo por causa dos escândalos. É inevitável que aconteçam escândalos, mas ai da pessoa pela qual o escândalo vem.
A luta é física, devemos lembrar disso também, mas também ainda existe, ainda é mais ainda uma batalha, uma luta, uma guerra espiritual. Lembremos da história de Simão o Mago, que elevando-se nos ares invisivelmente sustentado por demônios, São Pedro e São Paulo fizeram uma oração a Deus, e o mísero Simão, caindo precipitadamente no solo, teve seus membros esfacelados, pelo que tornou-se manifesta a sua impostura. Portanto, rezemos sem cessar, para que a desgraça do comunismo não atinja o nosso país, e assim como o mago, caia por terra, quebrando assim todos os seus membros. Salve Maria Imaculada, e viva Cristo Rei.